Capítulo 2. Das obras e serviços. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 11. Nenhuma obra ou serviço será licitado ou contratado, sob pena de nulidade dos atos e responsabilidade de quem lhe deu causa, sem que se atenda aos seguintes requisitos: existência de projeto básico, aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Projeto executivo, se for o caso. Disponibilidade de recursos orçamentários. Adoção, quando for o caso, de providências para oportuna liberação, ocupação, utilização, aquisição ou desapropriação dos bens públicos ou particulares necessários à execução projetada. Estimativa do orçamento do empreendimento, detalhado em planilhas que expressem a composição de seus custos unitários, disponíveis para consulta de qualquer cidadão. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício financeiro e nos dois subsequentes. Declaração do ordenador de despesa de que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 1º. As exigências previstas nos incisos I e 2 aplicam-se somente às obras e serviços de engenharia. Parágrafo 2º. Entende-se como disponibilidade de recursos orçamentários, para os fins do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, a efetiva existência de dotação que assegure o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. A previsão da inclusão de recursos orçamentários em exercícios futuros, inclusive aqueles que advenham do repasse de verbas assegurado por outros órgãos ou entidades públicas, mediante convênios, acordos ou outros ajustes específicos. Parágrafo 3º. A estimativa de que trata o inciso V do caput deste artigo será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. Artigo 12. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, seja qual for sua origem, exceto, nos termos da legislação específica, nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão ou permissão. O fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões do projeto básico ou executivo. Bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente imprescindível, conforme justificativa escrita e documentada pelos órgãos técnicos, expressamente autorizada pela autoridade superior competente, ou, ainda, quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Artigo 13. O projeto básico de obras e serviços de engenharia será elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem, sem prejuízo do caráter competitivo da execução, visão global da obra, permitindo a identificação de seus elementos constitutivos. Viabilidade técnica do empreendimento, prevendo soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem. Orçamento detalhado do provável custo global da obra ou serviço, com base em quantitativos de serviços de fornecimento propriamente avaliados. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento.
Definição dos métodos de avaliação do custo da obra, e de sua compatibilidade com os recursos disponíveis. Definição do prazo de execução. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Avaliação do impacto ambiental e seu adequado tratamento, se for o caso. Parágrafo único. Aplicam-se as especificações do projeto básico de obras e serviços de engenharia previstas neste artigo, no que couber e for pertinente, aos demais tipos de serviços. Artigo 14. Nos projetos básicos e projetos executivos serão considerados principalmente os seguintes requisitos: segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução, conservação e operação, possibilidade do emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matéria-prima existentes no local de execução, conservação e operação, facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou serviço. Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas. Impacto ambiental. Artigo 15. A execução da obra ou serviço será sempre programada em sua totalidade, permitindo-se, porém, sua execução em parcelas técnica e economicamente viáveis, de acordo com os recursos financeiros disponíveis e a conveniência da administração. Parágrafo 1º. A programação da obra ou serviço deverá prever custo atual e o final, levando-se em consideração os prazos de execução. Parágrafo 2º. Quando os recursos disponíveis só permitirem execução parcelada, cada etapa ou conjunto de etapas será objeto de uma licitação distinta, preservada, sempre, a modalidade licitatória pertinente para a execução total do empreendimento. Parágrafo 3º. Em qualquer caso, a autorização da despesa será efetuada para o custo total da obra ou serviço projetado. Parágrafo 4º. É vedado o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência de recursos financeiros ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade superior, devidamente publicado na imprensa oficial. Artigo 16. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Artigo 17. São nulos de pleno direito os atos praticados e contratos celebrados com infringência ao disposto nos artigos 11, 12, 13, 14 e 16 desta lei, devendo ser apurada a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Artigo 18. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. A empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado.
servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Demais agentes públicos, assim definidos no artigo 207 desta lei, impedidos de contratar com a administração pública por vedação constitucional ou legal. Parágrafo 1º. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso 2 deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração, a elaboração do projeto executivo. Parágrafo 3º. Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. Artigo 19. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por categorias, classes ou tipos, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Artigo 20. As obras e serviços poderão ser executados nos seguintes regimes: execução direta, execução indireta, nas seguintes modalidades: empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa, empreitada integral. Artigo 21. O disposto no artigo 11 aplica-se, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade da licitação. Artigo 22. A prestação de serviços de fornecimento de alimentação preparada para cadeias, presídios, hospitais, escolas e similares, fica sujeita a normas regulamentares especiais expedidas pelos órgãos competentes, observadas as peculiaridades locais e os seguintes requisitos: preço por unidade de refeição, determinação da periodicidade do fornecimento, cardápio padronizado, sempre que possível, e alimentação balanceada de acordo com os gêneros usuais na localidade. Adoção de refeições industrializadas, onde houver condições para sua manipulação, desde que adequadas a seus fins e vantajosas para a administração. Periódica fiscalização, pelas autoridades sanitárias competentes, sobre a qualidade e condições de higiene dos alimentos fornecidos.